para o mês que vem. Mas o mês que vem ele estará aqui conosco, não é, Terezinha? Muito bem. Nós vamos ter uma explanação também, a palestra sobre arborização urbana, o engenheiro agrônomo Fernando Azi Haddad, que é engenheiro agrônomo da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp Botucatu. Ele trabalhou com planejamento e arborização urbana na Prefeitura da cidade de São Paulo e com manutenção de árvores em locais públicos. Desde 2014, trabalha no setor privado com planejamento em arborização urbana, plantio de árvores em viário e execução de projetos de restauração ecológica. Tudo isso que tem uma profunda ligação conosco, porque a arborização produz e permite aos idosos que circulem melhor, com mais conforto, uma cidade mais bonita. Então tem tudo a ver conosco, idosos. O objetivo é demonstrar como é feito o planejamento de arborização urbana, plantio, manutenção e até mesmo supressão de árvores. Ele vai demonstrar as diversas espécies nativas utilizadas e úteis para a arborização urbana. Ele está aqui para cativar este público para a importância e valor cultural da arborização urbana de Atibaia. E esta palestra também, em conjunto com a ELA, que é a Escola Legislativa aqui da Câmara, e da nossa presidente Roberta Barsotti, que nos acolhe aqui sempre com muito carinho. Então, eu vou pedir ao secretário para que faça a leitura da ata anterior, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Reunião ordinária do dia 25 de setembro de 2018. Em cumprimento à convocação publicada para o ano de 2018, decidi em terceira reunião desta gestão do Conselho Municipal de Idoso, às 9 horas do dia acima citado, o senhor presidente do Conselho, o senhor Augusto Francisco Couto Filho, presidente da mesa desta reunião, deu início
após a leitura da ata, se houver aprovada por uma. Queria também a nossa casa do Conselho, inaugurada no mês passado, ficou para agora novembro, porque algumas coisas lá que estão faltando aí numa parede divisória na nossa sala. Nós vamos ter, os móveis já estão comprados, adquiridos, nós temos lá mesas, temos uma mesa de reunião muito ampla, vamos ter um lugar para o Conselho se reunir, um lugar está ficando muito bonito lá, a verdade é essa. Há também outros conselhos, a assistência social também está lá, então eu queria falar também da nossa distribuição de prêmios, que é o bingo enrustido, e nós vamos ter dia 21/11. Então, pedir a todos o apoio a isso. A receita será para o Asilo São Vicente de Paulo. O asilo, eu acho que que Atibaia deve muito mais a ele. Ele é muito mais importante para a cidade do que a cidade não tem direito a ele. Porque o asilo depende de 41 ou 42 pessoas, não é, Pedro? Tenho aqui o Pedro, que é amigo e um dos diretores de lá. Então, eu peço toda uma atenção e nós vamos fazer algumas coisas mais por lá. Peço atenção de todos também. A Casa do Conselho? O bingo é no Grêmio. No Grêmio Atibaense, dia 21/11, Luiz. Você não... Mas está aqui, já tem reservado aqui as suas. Só não pode ganhar, hein? Porque você ganha muito nos bingos lá. Então, eu só queria, caiu nas minhas mãos, na minha procura, e uma pesquisa americana, no qual haverá 10 lições para quem quer viver mais. E aí eu digo, viver mais não é por mais anos de nossa vida. Mas é exatamente o contrário. É por mais vida nos nossos anos. Isso é que é importante. Nós temos que ter vida dentro dos nossos anos, independente da idade que tenhamos. O professor Giliotti, a pena que eu não vou dizer, mas é o grande exemplo disso. Ele não pôs anos na vida dele. Ele pôs vida nos anos dele. Então, aqui, há 10 lições rapidinhas que eu vou ler para vocês. Lição número 1. Mantenha-se em movimento naturalmente em pequenas tarefas do dia, como caminhar ou cuidar do jardim. Esses 10 itens aqui foram levantados em pesquisa feita junto a idosos. Encontre seu propósito e o persiga com paixão. Vá devagar. Trabalhe menos e descanse mais. Tire férias. Pare de comer quando estiver 80% satisfeito. Crie laços afetivos e saudáveis relações sociais. Coma mais vegetais, menos carnes e produtos processados. Beba vinho tinto, mas moderadamente. Alimente sua alma com atividades espirituais. Faça da família uma grande prioridade. Aprenda sempre. Faça especialização na sua área ou um curso diferente. E por último, e o mais importante, tenha muitos amigos. Vive mais e melhor quem tenha amigos. Muito bem, dito isso, eu vou pedir então ao engenheiro Assad que venha nos apresentar essa palestra que é de muito interesse para nós todos, nós que queremos ver a nossa cidade toda. Por favor.
Alô, alô? Tá certo? Tá ligado? Eu gostaria de agradecer à vereadora Roberta Barsotti, ao Conselho do Idoso e à Escola Legislativa por estar abrindo esse espaço para a gente discutir um assunto que é de suma importância para a qualidade de vida dos habitantes em zonas urbanas e que é pouco discutido e que necessariamente precisa ser enfatizado. Eu comecei a trabalhar com arborização urbana em 2009 na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Lá no Viveiro Manequim Lopes existe uma seção técnica de arborização urbana. Nós éramos responsáveis por analisar todo o material vegetal, todas as árvores que chegavam lá oriundas de compensação ambiental. Se vocês tiverem qualquer dúvida no decorrer da palestra, vocês podem me interromper e eu vou atender de imediato, ok? Então isso me deu um contato com as espécies úteis na arborização urbana. E a primeira coisa que eu percebi é que nós temos tantas espécies de árvores, nós estamos localizados num ambiente tão especial que a gente tem que usar o que o nosso recurso natural nos proporciona. No ano de 2012 a 2014, por uma mudança de direção, eu acabei ocupando a coordenação dessa seção técnica. E ficou bem claro a dificuldade que se tem em fazer qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de plano dentro da arborização urbana. De lá para cá eu venho trabalhando no setor privado, eu sou produtor de árvores e também faço nos plantios, faço as interações junto com a arborização. O que é a arborização urbana? A arborização urbana, na verdade, é um conjunto de serviços e atividades onde se cuida, se zela pelo conjunto de árvores que se tem no meio urbano. Por que se separa essas atividades de meio urbano para de meio rural? É muito simples. Normalmente um plantio de árvores, um exemplo bem pontual, um plantio de árvores em meio rural, normalmente ele é visto, né, a sua finalidade é para se atingir a restauração ecológica, ok? Restauração ecológica nada mais é do que fazer floresta. Fazendo floresta, você vai ter os benefícios ecológicos daquela determinada área. E no meio urbano, apesar dos serviços ecológicos serem semelhantes, existem técnicas especiais, que é o que nós vamos discutir agora. Quando a gente fala de meio urbano, é todo local onde a gente consegue plantar árvores. Então nós estamos falando de áreas verdes, que são parques e praças, canteiros centrais de avenidas, calçadas e áreas privadas e públicas, áreas internas, privadas e públicas. Todo jardim onde você tem um espaço adequado, você pode colocar uma árvore. Por que plantar árvore? Né? Qual que é o benefício disso? Existem muitas pessoas que não têm essa sensibilidade, mas, primordialmente, o desenvolvimento urbano, quando ele não é planejado, ele cria um clima de desertificação nos locais. O que isso quer dizer? A partir do momento que você retira toda a cobertura vegetal de uma determinada área, a oscilação de temperatura entre o dia e a noite e no decorrer do ano vai ser extremamente grande, prejudicial à vida. Outro fator que acontece com o clima de desertificação, baixa umidade. E o que isso quer dizer? Problema respiratório, problema de saúde pública.
Quando você tem uma boa cobertura vegetal, você estabiliza esse fator climático, você estabiliza esse fator da umidade relativa do ar, você economiza com saúde pública. Existe um estudo que mostra que a presença de árvores, elas conseguem, né, reter até 30% da poeira que existe nas grandes cidades. Então, aquele dia de sol, aquela semana de sol, onde o ar fica pesado, né, fica carregado, se você tem bastante árvores nos locais, 30% daquela sujeira fica retida nas folhas delas. E elas vão ser eliminadas depois na próxima chuva. Mas é melhor elas ficarem retidas nas folhas do que vir parar no nosso pulmão. Outro fator que dentro da saúde pública, que as árvores influenciam de uma maneira positiva. Cada vez mais nós somos exigidos em tempo e compromisso, fora problemas familiares e o que possa aparecer na vida de cada um de nós. Isso gera estresse, isso gera depressão, é um dos fatores. Existem outros estudos que mostram que a partir do momento que você tem um alívio mental, você abre a sua janela, você vê uma árvore, na árvore você vê outro tipo de movimento, vai aparecer um passarinho, por exemplo. Você consegue desgarrar um pouco daquela pressão interna que você está sentindo. Então, é um benefício que tira um pouco esse custo relativo com medicamentos e toda essa cadeia que influencia na depressão das pessoas em meio urbano. Fluxo de fauna dentro dos centros urbanos. Na cidade de São Paulo, nós verificamos no Parque de Ibirapuera, que é um parque localizado no centro de São Paulo, ou seja, ele está bem distante das zonas periféricas, mais de 100 espécies de aves, espécies inclusive que não estariam lá se espalhadas pela cidade não existissem espécies arbóreas específicas que pudessem dar suporte àquele animal. Então, na verdade, a gente está trabalhando com uma floresta, a floresta urbana, diversidade de espécies e locadas em locais específicos. Esses animais, eles têm a sua importância ecológica. E para nós, eu acho, é uma opinião pessoal, nós temos que zelar na nossa casa, a gente tem que zelar pelo mundo. Se a gente começar a eliminar as espécies, o que vai ser de nós? O que vai ser da nossa cultura? Integração do homem ao meio ambiente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês conhecem jabuticaba? Vocês conhecem cereja do Rio Grande? Uvaia? Genipapo? Araçá? Vocês conhecem tudo. Cabeludinha. Vocês encontram essas árvores em praças ou em alguma calçada? Vocês são um público diferente, mas normalmente as pessoas falam que não conhecem. Normalmente é mais a jabuticaba mesmo. Mas existem várias espécies que a gente não conhece, que são das nossas matas, são comestíveis, têm um valor cultural. Cambuci, né? Por que não colocar um cambuci numa praça, por exemplo? Vai alimentar a avifauna. Você passando lá, em determinada época do ano, você vai poder coletar o fruto também, experimentar. Você vai conhecer mais do lugar onde você está. E isso enraiza a gente na nossa terra. É um valor cultural muito importante, saber as árvores que existem ao redor de nós. Esse é um mapa do município de Goiânia. Deu uma desfocada por conta da luz, mas existem 8 traços de claridade nesse mapa, que vai do mais claro ao mais escuro. As áreas mais claras são áreas onde elas são recobertas ou por vegetação nativa ou há uma grande incidência de árvores.
E as áreas avermelhadas mais escuras são aqueles centros urbanos mais caóticos, sem árvores. Nesse caso, nesse município, a diferença de temperatura entre as áreas claras e as escuras é de 12 graus Celsius. 12 graus. Imagina que você sai de uma área de mata, que você está com 23 graus Celsius, e você vai para outro lugar e passa de 35. Então tem alguma coisa errada, né? Aqui é só uma foto ilustrativa da poluição de São Paulo. Realmente é a faixa de cinza mesmo, né? Acho que muitas pessoas já viram isso, principalmente ao longo de estradas, a gente consegue detectar essa situação. Ou seja, se a gente tem uma arborização equilibrada, tanto a primeira situação do slide anterior como essa situação podem ser amenizadas. Bom, vamos entrar agora no ponto da palestra, planejamento em arborização urbana. Então, como é que você cuida da floresta urbana? Primeiramente, a gente tem que fazer uma verificação da situação atual. A gente tem que saber o nosso ponto de partida. Vamos supor, por exemplo, que se faça um projeto de arborização em um determinado bairro aqui de Atibaia, não sei, Caetetuba, por exemplo. A gente não pode chegar lá sem planejamento, sem foco, sem saber o que vai fazer. Primeira coisa, onde estão as árvores neste bairro? Tem que ir um técnico lá, tem que georreferenciar cada árvore, tem que coletar os dados do estado sanitário dessa árvore, se tem praga, se não tem praga, qual que é a altura dela, qual que é o diâmetro dela, qual que é a largura da calçada que ela está. Coleta de dados de toda a área. A partir do momento que você faz essa coleta de dados, se faz uma avaliação e a partir daí você começa a entrar com as propostas de execução dos outros serviços. A Organização Mundial de Saúde, dentre os estudos dela, ela recomenda o seguinte, que para cada habitante de qualquer município, de qualquer local, há uma necessidade de se ter 12 metros quadrados de área verde. Minimamente. O ideal são 36 árvores, 36 metros quadrados. Isso corresponde a 3 árvores por habitante. Um município, a cidade ideal, um modelo ideal, ou o que mais tem área verde e árvores por habitante, é a cidade de Estocolmo, na Suécia. Lá eles têm 72 metros quadrados de área verde por habitante. Então, quando a gente discute expansão urbana, quando a gente discute desenvolvimento, a gente já tem que estar vendo a quantidade de praças que vai ter, a largura da calçada para você colocar a árvore, para atender essa demanda. Bom, foi feita a avaliação, foi feito o diagnóstico, a gente já sabe se existem parques, praças, quais são os canteiros centrais e as calçadas que a gente pode começar a executar a arborização. E nesse caso eu grifei calçadas, porque são os locais onde mais se faz plantio e os outros manejos com árvores. O técnico tem que voltar a campo e verificar. Vamos supor que a gente vai fazer um plantio numa avenida. Quais são os equipamentos públicos que existem lá? Existe poste? A largura da calçada, novamente, é de 3 metros, é menor do que 1,90 m. Tem sistema de gás, tem sistema de água, né? Nisso, você faz o plano de plantio. Vamos dar o exemplo da fiação, da rede elétrica. Você não consegue plantar árvores de médio porte, e eu já vou explicar o que é uma árvore de médio porte, embaixo de fiação.
se tornaria insustentável. Toda hora, algum técnico ou alguma equipe precisaria fazer algum tipo de poda nesse local. E isso quer dizer gasto de dinheiro público. Então, quando se faz um plantio, você faz para ele durar a longo prazo, sem interferência, ou com um mínimo de interferência. Uma vez delimitado o que vai ser plantado em cada local, é necessário você ter um material adequado para fazer isso. E aí eu separei a produção de mudas. Não adianta nada você fazer uma avaliação do local, você ir lá, fazer o plano de plantio e você não ter árvores de qualidade. Primeiramente, no mercado, ou o município fomenta, ou você busca de outras formas. Mas no mercado, de forma geral, você encontra espécies de pequeno porte, médio porte e grande porte. Uma árvore de pequeno porte é aquela árvore que ela vai ficar com menos de 8 metros de altura e uma área de copa aproximada de 6 metros quadrados. Uma árvore de médio porte são aquele conjunto de indivíduos que a sua altura, em fase adulta, ela chega dos 8 aos 12 metros, em média, e tem uma área de copa de 16 metros quadrados. Já a de grande porte, é aquela árvore que ultrapassa, quando adulta, 12 metros, e pode alcançar uma área de copa de 36 metros quadrados. Aqui é só um exemplo de mudas especificamente preparadas para a arborização urbana. O que eu quis dizer mostrando essa imagem para vocês? São árvores que possuem mais de 2,20 metros de altura. A primeira pernada dela, o primeiro ramo, ele tem que ser conduzido para sair acima de 1,80 metro. O seu diâmetro, na altura do peito, aproximadamente 1,30 metro do chão. Tem que ter no mínimo 3 centímetros. E ela tem que estar bem consolidada nos recipientes, nas raízes, nos potes. O que isso quer dizer? Que as raízes dela, o sistema radicular, tem que estar bem desenvolvidos. Você não pode plantar uma árvore que vai morrer. Cada município tem a sua exigência. Ok? Eu estou dando um exemplo da exigência de São Paulo. Pois bem, você fez o plano, você demarcou os locais de plantio, você selecionou um material adequado para cada espaço de plantio e agora você vai executar ele. Nunca se recomenda fazer um plantio numa calçada. Eu vou enfatizar bem na calçada, tá, gente? Nunca se faz um plantio numa calçada que tenha menos de 1,90 metro de largura. Por quê? Vamos lá. O que é composto uma calçada? Primeiramente, a guia, meio fio. Ele tem aproximadamente 10 centímetros de largura. A recomendação técnica para você executar um plantio satisfatório de árvores é que o berço de plantio tem uma largura mínima de 60 centímetros. Então aí o que nós temos? Meio fio mais a largura do canteiro dá 70 centímetros. Deste ponto até a edificação, até o muro de uma residência, por exemplo, nós temos que ter espaço para pessoas circularem, especialmente as pessoas que têm alguma dificuldade, alguma deficiência física. Esse espaço, um cadeirante tem que andar com conforto, ao lado de outra pessoa, que as pessoas vão de um lado e vêm de outro. Essa medida, legalmente, né, pelas leis federais, ela é estimada em 1,20 metro. Então, recapitulando, da edificação para a rua, nós temos que ter 1,20 metro
de largura para a circulação das pessoas, 60 centímetros mínimos de largura de canteiro e mais os 10 centímetros de meio fio. Isso dá 1,90 m. Complementando a parte do plantio, é de extrema importância, quando você vai plantar uma árvore, que o substrato que vocês forem usar seja um substrato equilibrado, fértil. Toda cidade tem movimentação de terra. O nosso subsolo é pobre. Quando você retira a terra de um lugar e planta uma árvore, se você não fizer as boas práticas agronômicas, que é fazer uma correção com calcário, fazer uma adubação com fósforo, com NPK, colocar a matéria orgânica, não adianta nada você ter feito os serviços anteriores, porque a sua muda vai morrer, a sua árvore não vai resistir às intempéries. Se você for plantar e quebrar o torrão da árvore, você perdeu todo o serviço, essa árvore vai morrer. Então, a parte de plantio ela tem que ser minuciosa para você dar sequência nos próximos serviços. Se tudo der certo, a sua árvore vai se desenvolver e ela vai enfrentar as intempéries naturais do ambiente. Aí que entra a parte de manutenção de árvores. Normalmente a manutenção, e a manutenção também é feita com planos. Você tem que ir e verificar árvore por árvore o estado que ela está. Você executa podas. Então, por exemplo, uma árvore, ela começou a se desenvolver e um ramo dela começou a encostar no poste. Você faz uma poda de adequação, retira esse ramo. Retirando esse ramo, retira um ramo do outro lado para equilibrar a árvore. Se você tem uma calçada larga e você plantou uma espécie de grande porte e existe fiação primária, você tem que conduzir essa árvore até ela passar dessa fiação, para não gerar problemas e transtornos. Então você executa podas de condução. Podem ver. Eu vou mostrar alguns exemplos depois, quando a pessoa executa uma poda de maneira isenta de técnica. Todas as imagens que a gente vai ver aqui, principalmente das situações de campo, são de Atibaia. Tá? As concessionárias de energia, elas são orientadas a fazer aquele tipo de poda radical que a Gisele acabou de comentar. Não tem conversa. Ou a prefeitura executa um serviço de qualidade e conduz as árvores para as concessionárias não precisarem fazer esse tipo de poda, ou vai continuar acontecendo o que nós vemos. Por outro lado, os munícipes. É muito comum você andar na cidade e você ver a árvore em calçada que o próprio morador corta. Só que existe uma técnica específica para fazer poda. Eu vou mostrar adiante para vocês quais são os problemas, tá? E como é que se faz essa poda. Tá ok? Não permitem, mas acontece.
A maioria das pessoas fazem a poda sem a autorização da prefeitura. Elas estão sujeitas a uma fiscalização. Consequentemente, elas podem sofrer um auto de infração ambiental. O certo mesmo é você ir na prefeitura, solicitar, ver como é que funciona a burocracia para você cortar uma árvore e fazer o serviço técnico adequado. Isso. É só um pouco mais burocrático, mas a documentação sai. E você não corre o risco de ficar tomando multa por besteira. Exatamente. Na verdade, não é não plantar, é plantar espécies adequadas a todas as situações, a todas as diferentes situações. Nesse caso, nós estamos falando no plantio embaixo de fiação. Quais que são as árvores que você pode plantar embaixo de fiação? Árvores de pequeno porte, desde que a calçada tenha 1,90 m no mínimo de largura, ou árvores de grande porte, desde que você tenha calçada, a largura da calçada, com mais de 3 metros de altura, de largura. Por que tem que ter mais de 3 metros de largura? Não adianta você plantar uma árvore de grande porte embaixo da fiação, você tem que deslocar ela. E ainda tem que ter a área da circulação de pessoas. Mas isso tem exemplos aqui que mostram como isso é possível. Ok? O que eu estou querendo dizer até o momento para vocês, nessa etapa da palestra, é que existem diversas situações diferentes de plantio para a escolha de espécies ideais. A gente está dando um exemplo aqui em local com fiação. Mas, por exemplo, vamos supor, vou dar um outro exemplo para vocês. Uma calçada de 1,90 m de largura, cuja residência não tenha recuo e tenha fiação. Só consegue plantar espécie de pequeno porte. A partir da mesma situação, sem a fiação. Só espécie de pequeno porte. Agora, vamos supor que já exista um recuo da residência. Sem fiação, você já consegue colocar espécies de médio porte. É importante salientar que é sempre necessário plantar árvores grandes, porque elas vão dar uma maior área de sombreamento para a cidade. Senão você não alcança aqueles benefícios ecológicos que foram citados no começo da palestra. Aqui perto da Câmara tem... Eu sei que aqui tem sibipirona, tem cássia ferrugínea, tem algumas espécies de grande porte aqui. Por isso que é importante você saber o que vai plantar naquela determinada situação.
A leucena ela é considerada uma espécie invasora, assim como aquele ipê de jardim amarelo que todo mundo gosta de plantar, e realmente elas aparecem em vários locais indesejados mesmo. Exatamente. Exatamente. Você tem que localizar o problema e corrigir. Isso faz parte do que nós estamos falando aqui, que é o planejamento. Pessoal, continuando aqui a parte de manutenção. Saindo da parte de podas, identificando que uma árvore possui algum inseto, alguma praga ou alguma doença, tem que ser feita a metodologia técnica para sanar, fazer o trato fitossanitário de cada exemplar. Cupim é o principal problema das cidades. Cupim você não vê. Às vezes uma árvore que aparentemente está linda, está com as folhas saudáveis, se você não detectar o aparecimento de cupim, você pode ter uma surpresa dessa árvore estar no chão após um dia de chuva. Foi cupim lá também. O principal problema fitossanitário das árvores em meio urbano é cupim. As árvores elas vão se desenvolvendo. Mesmo que você faça o plantio na recomendação que eu disse para vocês, que é uma área de 60 centímetros por 60 centímetros, e o volume também 60 centímetros para baixo do solo, elas vão se desenvolver, elas vão ganhar corpo, e muitas vezes o canteiro inicialmente feito precisa ser cortado e aumentado. Isso tem a ver com o desenvolvimento de raiz das árvores. Quando você vê na calçada aquela árvore que está com cimento até a base do caule, pode ter certeza que a raizinha dela vai estar proporcional. Raiz só cresce onde tem água. Quanto maior o canteiro, mais saudável vai ser a árvore. E, consequentemente, menor risco de queda ela vai apresentar. Eu lembro muitas vezes que a gente fazia a manutenção de canteiro em São Paulo, e já eram árvores com mais de 8 metros de altura, e também, aparentemente, estavam saudáveis, mas a partir do momento que a gente abriu o canteiro, a árvore caía. Porque o que estava sustentando ela não era mais a raiz, era mais aquela base de laje que tinha. Ou seja, se tivesse feito um serviço anterior de abertura de canteiro e, consequentemente, permeabilidade de água na raiz dessas árvores, ela teria se sustentado, ou elas teriam se sustentado. Uma boa opção para fazer manutenção de árvore em cidade, né, é fazer a adubação. Você tem que pensar que é um indivíduo que vai estar vamos dizer assim, se alimentando daquele substrato por mais de 20 anos. Você precisa ir lá e adubar. As pessoas, o município, pelo menos de São Paulo, está executando o plantio de amendoim forrageiro na base das árvores. O amendoim forrageiro é uma leguminosa. Além dela permitir a manutenção da fertilidade daquela terra e a interação das raízes dela com as raízes da árvore, ela traz o nitrogênio que está em forma gasosa no ar e fixa isso no solo, fixa esse alimento no solo, e ele vai virar proteína para a árvore. É muito importante a gente colocar forração no pé das árvores, nos canteiros onde elas estão. Existem determinadas situações onde a árvore ela apresenta tantos problemas, que é inviável fazer a manutenção. E nesse caso, não podem ocorrer dúvidas. Você tem que fazer um laudo que leve essa árvore a ser suprimida. Existem duas maneiras de você diagnosticar uma árvore com a finalidade de corte. A primeira é a mais comum, que tem a ver com a senescência do indivíduo. A maioria dos seres vivos possui uma curva de crescimento. Nós nascemos, nós desenvolvemos,
temos uma curva ascendente, nós estabilizamos, e a partir de uma determinada época, nós declinamos. A maioria dos seres vivos são assim, 99%. E o mesmo acontece com as árvores. Elas crescem, elas ficam imensas, e elas vão cair, porque a árvore cai. O fim de cada árvore é o chão. Analisando que a árvore está com padrões de senescência, é recomendável que essa árvore seja retirada do local com a devida técnica e que seja plantada uma outra no mesmo local ou em uma proximidade que continue executando o serviço ambiental. A outra forma de você fazer um laudo que possa dar uma finalidade para a árvore, que seja o corte, é quando as árvores começam a intervir de uma maneira muito agressiva no patrimônio público e privado. Exemplo, o pessoal, há um tempo atrás, plantou o tal da figueira benjamina numa calçada. A partir daí, a raiz dela já sai na cozinha de dentro do imóvel. Você não consegue mais estacionar seu carro. Os galhos dela entram pela sua janela. Ela levantou toda a calçada. Nesse caso, é permitido na maioria dos municípios que você possa cortar essa árvore. É importante lembrar que cada corte exige uma compensação. Não se corta sem plantar, em nenhum lugar. Isso provavelmente foi cupim. Isso aí é uma tipuana. Provavelmente essa árvore tem de 30 a 40 anos. É uma árvore que, aparentemente, pela foto, está bem folhosa. Deve ser difícil você diagnosticar algum problema na parte aérea, mas que ela literalmente quebrou. Ela quebrou. Uma árvore com mais de 20 metros de altura. Então, quando vai se fazer o serviço de manutenção, tem que ter um olhar muito especial para as árvores antigas, que elas são as que oferecem maior risco. Outra tipuana, ela estava sendo apoiada pela calçada. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber que, comparando a copa dela com o sistema de raízes dela, há uma diferença muito grande? Tinha que ter o dobro de raiz para segurar essa árvore. Por isso que é importante fazer a adequação de canteiro. Prejudica a fixação da árvore. Exatamente, exatamente. A raiz sempre vai procurar o local para se sustentar, e é onde tem água. Se não tem água em profundidade, ela vai para a lateral e vai ficar superficial. Aqui é um outro exemplo de queda. Isso aí é um flamboyant. A gente consegue ver também que o sistema radicular está depauperado. E já nesse caso, está um pouco difícil na imagem, né? Mas a ausência de folhas nos ramos, nos ponteiros dos ramos. Isso já é um sinal de senescência ou algum problema fitossanitário. Essa árvore é uma árvore saudável. É uma espécie de grande porte, é uma paineira rosa. Vocês conhecem paineira? O cidadão, ele foi muito gentil com ela. Ela está bem no meio do muro. E ele acreditou que, fazendo dessa forma, ele ia preservar a árvore. Mas ela cresce muito. Então, faltou o conhecimento da espécie. Aí ela deve ter aproximadamente uns 80 centímetros de diâmetro. Ela vai chegar a mais de 1,20.
ela já está interferindo na edificação na parte de baixo, nas raízes. Daqui a gente consegue ver já uma leve lesão de raiz. Mas o problema não está aí. O principal problema está no próximo slide. Ela é bifurcada desde a base. Desde a base. O que acontece? Essa região, entre cada ramo, há uma área de compactação. Vocês conseguem perceber? Aqui há uma área encrustada entre cada ramo. Um ramo não vai enxertar no outro. Isso não existe com árvore. Não há enxertia, tirando pouquíssimas espécies. Essa árvore ela vai desenvolver, cada ramo vai se desenvolver e vai ganhar diâmetro, e uma hora um vai ceder. E normalmente o que cede é o ramo menor. Nesse caso é o que se encontra do nosso lado esquerdo. Isso aí vai para o chão. Olha o tamanho dessa árvore. Lembra que eu falei? Espécie de grande porte. Se você fizer um serviço adequado, você consegue ultrapassar a fiação. É esse caso. Só que além dela estar no meio da casa, e ela vai sofrer danos quando ela começar a encostar no muro, e isso vai depauperar o vigor da árvore, ela é desse tamanho, está bifurcada desde baixo. A hora que cair vai causar estrago, não vai? Então, se o proprietário desse imóvel tivesse tido uma orientação, ou tivesse se preocupado em analisar o indivíduo que tinha na casa dele, evitaria os futuros problemas que essa árvore vai causar, apesar de ser muito bonita e que deve ser plantada nos devidos locais. Pessoal, vocês entenderam essa primeira parte da palestra? Se você for fazer arborização urbana, você tem que planejar, você tem que conhecer o local, você tem que saber o que você vai plantar, você tem que ter variedades, você tem que fazer o plantio adequado e você tem que manter as árvores. Muitas situações você tem que cortar a árvore e suprimir. Tá ok? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vamos lá. Orelha de pau. Vocês sabem o que é orelha de pau? Mas eu acho que vocês já viram, vamos lá. Vocês já viram aquele fungo que fica grudado na casca das árvores? Parece uma orelhona. Sim. O que foi verificado lá? Em uma determinada situação, eu encontrei esse tipo de fungo na árvore. Lembrando que como é que funciona o deslocamento de seivas, né? Vamos dizer assim, o sangue da árvore. Perto da casca é onde está a seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? É a substância que vai levar nutriente para as raízes e para as folhas e a distribuição inteira de energia para a árvore. Se tem um fungo grudado na casca da árvore, daquele tipo, quer dizer que esse sistema naquela região está morto. Se ele está morto, uma área do sistema de floema da árvore, uma parte do sistema que leva todas essas substâncias para a árvore e que ela vai usar para sobreviver, está infuncional. Consequentemente, essa árvore já apresenta uma categoria de risco de queda. Regina?
É apenas um indicativo de risco de queda. Isso faz parte da natureza, nas árvores ocorrem diversos fungos, no chão, em vários pontos, inclusive associação de fungos e algas que são benéficos. Então, não necessariamente isso quer dizer que ela esteja em estado de toxicidade ruim. Só uma observação dessa árvore, existem outras árvores nessa espécie nessa praça. Então, o que eu vi, essa árvore eu fui fora, ela não tem preservação de geração natural, só tem uma formar, entendeu? Então, eu estou observando uma copa dela. A copa dela já tem bastante folhas, tem bastante árvores, tá? Então, eu estou observando uma foto, eu vi que ela está muito dedicada, sabe? Uma copa, que eu estou comparando a copa dela com a copa das outras árvores. É que é muito chamativo dizer que a árvore é normal, é um serviço para galhos, principalmente galhos unidos, então a magnetosia é mais forte. Isso é uma coisa comum, de quebra de folhas, principalmente se for uma árvore que ela é o estágio natural dela. Pessoal, Então, é meio questão de ter que avaliar melhor o estado da árvore para poder determinar o estado de vamos dar sequência por conta do horário, mas, Regina, de forma geral, em meio urbano, você tem que fazer uma pontuação da classificação de risco. A ocorrência de fungo desse tipo numa árvore, ela entra com uma determinada pontuação. Não é necessariamente um detalhe que você realmente vai falar, não, essa árvore tem que ser cortada. Você tem que analisar todos os parâmetros técnicos, principalmente a espécie, mas todos os parâmetros técnicos para você fazer uma determinação desse tipo. Pode? Claro. Deveria ser, mas eu desconheço. Eu sei que o município ele tem responsabilidade em zelar pelo meio ambiente, né? Como é um serviço que oferece risco, e são riscos que podem tirar a vida do munícipe, eu acredito que as prefeituras deveriam ter responsabilidade legal em compensar qualquer dano oriundo de queda de árvore. Então isso já funciona aqui em Atibaia. Pessoal, eu vou mostrar agora algumas árvores divididas em pequeno, médio e grande porte, que a gente encontra aqui no município de Atibaia. O município de Atibaia, ele é muito parecido com os outros municípios aqui do estado de São Paulo. E, juntamente com as espécies que a gente vai mostrar, existem algumas que já estão sendo usadas, mas que são pouco usuais. Se vocês tiverem dúvidas delas, a gente interrompe um pouco a palestra e discute as situações. Vocês conhecem a alecrim de Campinas? A alecrim de Campinas é uma espécie de grande porte. Nessa situação que a gente encontrou, não há edificação, calçada verde, ou seja, o desenvolvimento de raiz dela pode ser absoluto e não há necessidade de fazer interferência na copa. É uma espécie que atrai a avifauna e que já é muito utilizada em algumas situações e apresenta um bom desenvolvimento no que nós temos avaliado em campo. Araucária, olha onde ela está plantada. Uma situação errada. Nesse caso, só se recomenda o plantio dessa árvore em praças e parques. Essa aí é uma outra araucária, mas é uma situação muito difícil de ocorrer. Uma calçada com mais de 3 metros de largura,
No meio dessa calçada você tem um pavimento verde permeável que pode proporcionar um desenvolvimento bom de raiz. A casa possui recuo e não afiação, ou seja, talvez nesse local ela vá se desenvolver muito bem sem nenhuma interferência. O angico vermelho. O angico vermelho, ao contrário do branco, ele apresenta pouco derriçamento de galhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas árvores, apesar de bonitas, caem galhos com facilidade. Nesse caso, essa espécie, ela ocorre naturalmente aqui na região de Atibaia e pode ser usado na arborização, porque é uma árvore muito elegante em sua arquitetura. Canafístula. A canafístula já é uma árvore muito conhecida na arborização. O aspecto ornamental dela é muito forte pela floração amarela e se adequa tanto a plantio de praças, parques e também calçadas. Cássia grande ou acácia rosa, ela não está sendo muito utilizada, é difícil encontrar essa espécie, mas existem algumas situações, inclusive aqui perto da Câmara. Cedro rosa. O cedro rosa, normalmente, ele é utilizado para restauração ecológica, mas ele também pode ser plantado em meio a situações urbanas. Esse caso aí é no viveiro Manequinho Lopes. Ele está próximo de uma estufa, porém não apresenta nenhum problema fitossanitário e ele está se desenvolvendo muito bem. Farinha seca. Farinha seca é uma árvore super elegante, que também é pouco utilizada. Normalmente a gente encontra ela em praça. E também não se recomenda que ela seja uma espécie plantada em calçada em algum local mais estreito. Esteja de vista a arquitetura da copa dela, né? Esse aqui é um ipê amarelo da casca lisa, Androanthus velozoi. É uma espécie de ipê amarelo de grande porte. Existem outros. Nesse caso aqui eu só estou colocando ele. Mas existe também o Androanthus albus, que também ocorre naturalmente aqui em Atibaia, tá? E tem um valor ornamental muito similar. Ipê roxo de bola. A gente tem aqui do lado do cemitério um corredor com esse tipo de ipê. Eles se enquadram nas mesmas categorias de plantio, mas ele é muito utilizado para plantio em calçadas largas também. Nesse caso aí em área interna, desde que você tenha uma área suficiente para acomodar essa árvore. Tá? Existem outros ipês roxos, também com o mesmo valor ornamental, e aí no caso estou falando especificamente do ipê roxo 7 folhas. É muito semelhante à floração, né? Qualidade de madeira, as duas espécies são muito utilizadas na arborização. Jatobá. O jatobá é aquele outro tipo de árvore, como o cedro, como o angico, que ele é bonito, não tanto pela sua floração, mas pela sua arquitetura. É uma espécie imponente e também é muito utilizada e conhecida. Também é recomendado só para parques e praças. Esse é o jequitibá rosa que nós estávamos falando há pouco, né? É uma situação perfeita de plantio e vamos torcer para a árvore não apresentar sinais de senescência. Mas o que eu gostaria de mostrar nessa imagem é o seguinte: são dois jequitibás rosas, né? Um do lado esquerdo e outro do lado direito. Dá para ver nitidamente que há uma diferença de tonalidade de folhas. Qual que é a consequência disso aí? Tem que ser estudado. Isso é uma Lophanthera da Amazônia. Essa imagem, eu coloquei um indivíduo muito jovem, mas é uma espécie que pode ultrapassar os 20 metros de altura. Ela é oriunda da Amazônia, mas tem um valor ornamental muito forte, muito bonito. E está sendo muito empregado também. Nesse caso, é uma calçada estreita e ela vai virar um monstro. Ou seja, não foi um bom local para plantar essa espécie. Eritrina falcata.
A eritrina falcata também está sendo bem utilizada. Não é em qualquer lugar que você consegue colocar uma árvore desse porte. É outra espécie que pode ultrapassar os 20 metros de altura. E é uma árvore que também fica com um diâmetro na altura do peito muito grande, mas tem um valor ornamental também muito forte. Paineira rosa. Também recomendação de plantio é só em parques e em praças. Pau-ferro. A imagem acho que não ficou muito boa aqui, mas isso é um conjunto de pau-ferros plantada em área particular. Nesse caso, tem muito espaço para plantar. Ficou muito bem feito o plantio. O maior valor ornamental dessa árvore é a coloração da casca dela. Mas também, se ela for plantada de forma isolada, ela apresenta, em uma determinada época do ano, flores amarelas. É uma das espécies mais utilizadas na arborização urbana. Isso é um pau-formiga, é outra espécie oriunda da região da Amazônia, tolera encharcamento e tem um valor ornamental que vocês podem ver aí na foto. É outra árvore que fica muito grande. Essa foto representa uma alameda de pau-mulato. Essa espécie tem dois valores ornamentais. Um é a coloração do caule, que é brilhante e liso. E a outra é a floração delas, que infelizmente não aparece nessa imagem, e eu não encontrei uma foto boa para mostrar para vocês. Mas assim como o pau-formiga, também ela carrega de flor. E que tem coloração branca, né? Aqui é uma rua tirada aqui no município, uma foto tirada aqui no município de um conjunto de sibipirunas. Calçadas extremamente largas e tem espaço para desenvolver as árvores. Não tem fiação. Essa é uma rua bem arborizada. Aqui as flores da sibipiruna. Pode passar. Olha, são só alguns exemplos de espécies de grande porte que aparecem, mas a gente, se for analisar espécie por espécie, consegue colocar minimamente mais 30 árvores diferentes aí para compor a variedade de espécies da nossa arborização, só em porte grande. Vamos discutir um pouco as espécies de médio porte. Aldrago. Eu resolvi colocar essa foto desse aldrago sem folha para mostrar o valor ornamental do seu caule. Ele é meio pardacento e normalmente as pessoas plantam essa árvore por conta disso. Ela também apresenta uma floração amarela agradável. Aroeira salsa. Isso aí tem bastante na cidade, né? Aroeira salsa é um supermercado de passarinho. Quer atrair periquito, coloca uma árvore dessa. Só lembrando, tá, gente, as espécies de médio porte são as mais difíceis de plantar, principalmente no viário. Quando eu falo difícil de plantar, é encontrar situações ideais para que elas possam se desenvolver sem nenhum tipo de interferência. Isso aí é uma babosa branca, ela é ornamental, tem um valor muito grande ornamental por conta das suas flores brancas e os frutos também. E atrai a avifauna. Essa é a caroba, jacarandá cuspidifolha. Vocês conhecem o jacarandá mimoso? Jacarandá mimoso até algum tempo estava com flor, acredito que ainda estejam. O jacarandá mimoso não é uma espécie nativa, é uma espécie do sul, entre a Argentina, Rio Grande do Sul, ele já ocorre, mas não é daqui. E nós temos diversos outros tipos de jacarandá, esse, por exemplo, que apresentam praticamente as mesmas características. Vai diferenciar um pouco na coloração das flores, mas é extremamente ornamental. Possui o mesmo porte e a mesma arquitetura. Pode facilmente substituir o jacarandá mimoso. Falso barbatimão, Cassia leptophylla, é uma das árvores mais ornamentais que a gente pode ter, né, numa arborização urbana. Chuva de ouro é um outro tipo de cássia. Ela também tem um valor muito forte ornamental por conta das suas flores.
Essa é a grumichama, um exemplar pequeno, né, um jovem. Isso aí na época de floração. Se ela está a pleno sol, ela fica branquinha desse jeito. E ainda apresenta os frutos, que a avifauna pode consumir, e nós também. Isso aí todo mundo deveria ter, em caso de se conseguisse fazer um pomar, né? Essa árvore é fabulosa. Parente da jabuticaba. Oi? A gente pode verificar essa possibilidade. O ipê branco, espécie de médio porte, nessa situação de calçada ele está perfeito. O único detalhe é que precisaria abrir um pouco mais o canteiro dele, mas está se desenvolvendo sem nenhum tipo de interferência. Jabuticaba. A jabuticaba, apesar de ser uma espécie de médio porte, e espécies de médio porte podem ser colocadas no viário em determinadas situações, ela não é recomendada plantio em calçada. A arquitetura dela é muito globosa e normalmente ela pode interferir em equipamentos públicos, etc. Mas é uma espécie que poderia ser mais utilizada em praças e parques. Manacá da Serra, não é o exemplo perfeito do manacá da Serra, mas eu coloquei essa foto para mostrar que é uma das espécies também mais ornamentais que a gente pode colocar na arborização. Isso aí é um pau-viola. Isso que vocês estão vendo não é flor, isso é fruto. Supermercado de passarinho, super ornamental. Uma espécie de crescimento rápido, é ótima para arborização também. Quaresmeira, essa aí todos conhecem, uma das mais consolidadas dentro dos plantios na cidade. E o sabão de soldado. Infelizmente, eu também não consegui uma foto que mostre o valor ornamental dessa árvore. Mas ele possui a flor branca. E é uma das árvores, é uma árvore muito, muito bonita. Também os frutos atraem a avifauna e deveria ser mais utilizada. A uvaia. A uvaia, assim como existem divergências técnicas, né, entre plantar frutíferas na calçada ou não. De qualquer forma, é uma árvore aqui da nossa região, ocorre naturalmente, e que poderia ser plantada muito bem, tanto em praças quanto em parques. Vamos passar aqui para as espécies de pequeno porte. Algodão da praia. Vocês veem que apesar de ser pequeno porte, essa árvore possui uma copa globosa. Você não consegue colocar em qualquer tipo de calçado. Ele é muito utilizado na arborização de cidades litorâneas. E tem uma floração amarela bem interessante. Araçá. Esse aqui é um indivíduo pequeno. Claro que ele vai ficar maior que isso. Mas é uma espécie que a gente vê que tem alta resistência a plantio, alta resistência à intempérie, atrai a avifauna, tem um caule muito bonito, né? É diferente você olhar uma árvore dessa, ela é bonita por conta do seu caule e por conta da sua arquitetura. E pode ser muito bem plantada embaixo de fiação. Carobinha, ou jacarandá puberula. A carobinha é uma espécie extremamente ornamental, e dessas todas que eu estou passando aqui, é que apresenta um crescimento muito lento. Por isso que a gente caracteriza ela como de pequeno porte. A copa dela é bem vazada, ela não proporciona muita sombra. E é muito elegante. Também está sendo muito utilizada, e é a espécie que eu pessoalmente recomendo para as calçadas mais estreitas. Parente do ipê, né? Muito elegante. Essa aqui é a castanha do Maranhão. Castanha do Maranhão, ela copa globosa, faz uma boa sombra. Os frutos podem ser consumidos. E ele também está sendo bem utilizado. A maioria das palmeiras, elas são classificadas como espécies de pequeno porte. Porque a forma como crescem as suas raízes permitem que elas sejam instaladas em locais mais apertados. Aí, no caso, é um coco anão. Lógico, ninguém vai plantar um coco anão numa calçada. Você mata alguém com coco na cabeça.
mas é uma árvore muito interessante que poderia ser mais explorada. Essa aqui é a Eritrina speciosa, Eritrina candelabro. Essa é muito utilizada na arborização. Ela tem um viés que ela é espinhenta, ou seja, muita gente não planta ela em calçada estreita, porque a copa dela abre, ou seja, você precisa ter uma muda muito alta já, uma muda especial para instalar em calçado. E muita gente reclama que se machuca com os espinhos, mas ela tem um valor ornamental muito grande. Guaçatonga, essa é pouco utilizada, mas tem um potencial altíssimo. A única vez que eu vi uma árvore dessa plantada em calçada foi no Instituto Agronômico de Campinas. E elas estavam fabulosas. Infelizmente eu não tenho a foto para mostrar para vocês. Mas é uma espécie também com a copa bem globosa, ela faz uma sombra muito boa e é altamente atrativo para a ave fauna. Esse é o ipê amarelo cascudo. Há muita divergência em relação ao porte dessa árvore. Eu mesmo já encontrei árvore dessa que pode intervir em fiação, mas eu estou considerando o seguinte: na maior parte do tempo dela, ela vai ficar abaixo da fiação. Ela tem um crescimento muito lento depois de um determinado momento da vida dela. Você faz ela de mudinha, ela cresce rápido pra caramba. Chega com 1 metro, 1,5 metro de altura, ela vai diminuindo gradativamente seu crescimento. Ela realmente fica muito mais tempo numa condição urbana, embaixo da fiação, do que em cima. Então, nesse caso, eu estou considerando ela como se fosse de pequeno porte. Essa é a palmeira gerivá. Na nossa região, ela é a que mais ocorre. E eu estou colocando aqui ao lado uma situação de um canteiro central estreito, onde ela foi muito inteligente a utilização dela. Ela não vai intervir em nenhum transporte público, não existe fiação, todas essas palmeiras vão se desenvolver muito bem. E paisagisticamente, né, ela foi muito bem colocada. Essa é a palmeira Jussara. A Jussara, dentre todas essas palmeiras que eu apresentei, ela é a que menos interfere em edificação. É a mais fácil de plantar e ela é bem resistente também. É uma espécie que ainda está sendo ameaçada de extinção. Tá certo, né, Regina? Ela não saiu da lista, né? E avidamente consumida também pela ave fauna. É muito importante a gente colocar esses tipos de árvore no meio da área urbana. Isso aí é uma manduirana. Vocês podem ver que o valor ornamental dela é muito grande. Ela tem uma irmã, vamos dizer assim, que se chama pau-cigarra, inclusive é utilizada aqui em Atibaia. Tem as dúvidas técnicas se a irmã dela é bem-vinda no meio urbano, porque ela derriça muitos galhos, ela perde muitos ramos com facilidade. Mas ela é consolidada e deveria ser mais utilizada. Essa situação aí de campo, a gente vê que o único detalhe é que seria necessário abrir o canteiro dela, né? Mas ela está se desenvolvendo muito bem. Isso aí é uma pata de vaca. Quando a gente olha a pata de vaca na rua, se for a flor colorida, é exótica. Não é da nossa região. Essa aqui é uma espécie que ocorre naturalmente aqui em Atibaia, que é a Bauhinia forficata. Muito ornamental, também tem um empecilho em sua fase jovem, e nos ramos novos também, possui espinho, mas ela possui as mesmas características da exótica, com um valor ornamental até maior e deveria ser mais utilizada. E esse é o tingui preto. O tingui preto ele é muito pouco utilizado. A foto não valoriza muito bem essa árvore, mas ela tem um valor ornamental muito forte, muito bonito. As flores, ela tem a folha escura em cima e clara embaixo. E no momento da sua floração, parece que tem um creme cobrindo a copa dela. Pequeno porte, muito fácil de manejar, resistente. Essa é uma espécie que deveria entrar mais na arborização. Fala rapidamente aqui, só para fechar a palestra, algumas situações encontradas em campo. Olha lá, poda mal executada. Isso aí é crime ambiental.
toda vez que você corta uma árvore desse jeito, vocês estão vendo que ela está rebrotando? Esse broto que vai se desenvolver a partir desse corte, muitas vezes, ele não se liga no cerne da árvore. E ele vai engordar, ele vai ganhar peso. Porém, ele não vai ter a mesma resistência. Esse ramo vai cair. É esse galho que vai causar problema nas grandes cidades. Isso aí é um flamboyant. Olha como a raiz está procurando espaço. Já está alterando alguma coisa no pavimento, provavelmente já deve estar alterando alguma coisa na calçada. Não é indicado para esse tipo de situação. Flamboyant é praça, ou uma área interna muito grande, mas não nesse caso. É o mesmo flamboyant. Lembra que eu falei para vocês daqueles ramos que saem a partir do corte? Olha lá surgindo. Todos aqueles ramos vão se desdacar e cair. Nenhum vai para frente a longo prazo. Outra coisa, a poda não se faz desse jeito. A poda você sempre faz perto do tronco, que é onde estão as células que vão promover a regeneração de tecido das árvores. Quando você corta, primeiro erro, o galho é muito grande para você cortar. Esse galho, ele pode promover uma entrada de pragas ou doenças na árvore. Você pode debilitar ela para sempre por conta de uma poda dessa. Será que realmente precisava cortar? Desse jeito? Figueira benjamina. É quase uma poda em V, né? É quase uma poda da Eletropaulo. No estado inteiro ela foi plantada. Qual município? Da onde que é esse manual? Da CESP. É importante estudar todos os manuais técnicos, Existe aqui no município de Atibaia um manual de arborização urbana. Eu tenho certeza que deve ter influência técnica dentro do manual de Atibaia, do material da CESP.
Sucateou. Torcer para as coisas mudarem. Mas eu gostaria, se tiverem com o manual da CESP, apesar que deve conseguir pela internet, né? Onde que a gente consegue esse tipo de material? Maravilha, porque se não tem na internet, é bom a gente tentar, de alguma forma, replicar o conhecimento dele. Na verdade, é uma oportunidade da prefeitura fazer cursos de capacitação, capacitar técnicos para fazer esse tipo de poda, né? Que é um serviço que a cidade precisa ter e a gente não tem técnico capacitado. Então, já que a prefeitura investe em cursos de capacitação, eu acho que seria uma oportunidade de colocar na lista esses cursos de capacitação, uma capacitação técnica de poda. Nós não podemos prejudicar o serviço das concessionárias de energia. A gente não tem como falar para uma concessionária de energia fazer um tipo de poda diferente dessa, porque ele está seguindo regras de segurança. O que nós podemos fazer é que essa situação não ocorra e que a manutenção seja feita de forma técnica, que é o que você está dizendo, certo? Mas, infelizmente, isso ocorre, né? E a gente tem que trabalhar para que não ocorra mais. Não, principalmente comparando palmeiras com os outros tipos de árvore. Comparando, por exemplo, com o tipo de raiz dessa figueira, né? A figueira ela vai ter uma morfologia de raiz mais semelhante ao que tem o flamboyant, por exemplo, que ela é mais... Não, ela é menos pivotante. Ela abre mais em termos de área, né? Ela fica mais aérea, ela forma sapopembas, né? Sapopembas, para quem não conhece, é uma estrutura da árvore. Vocês conhecem sapopemba ou não? É uma estrutura de sustentação da árvore que tem um valor ornamental também muito grande, né? Infelizmente aqui não tem exemplo, mas procurem aí no Google, sapopemba, né? É um tipo de estrutura entre o caule e a raiz. Mas, via de regra, o que é a árvore para a arborização urbana? É aquela árvore que não vai influenciar negativamente num determinado local. Então, independentemente do tipo de raiz, existe uma recomendação que ela possa ser usada, que é o que eu estou fazendo aqui, certo? Então, todas aquelas árvores de médio, de grande e de pequeno porte que eu apresentei, elas são utilizadas e elas podem ser utilizadas com sucesso, desde que você siga as recomendações técnicas dos manuais técnicos. No caso de Atibaia, recomendo mais uma vez que todos leiam o manual de arborização daqui do município. E não só, é bom comparar também os outros manuais técnicos, inclusive com esse manual da CESP, com o manual de São Paulo, com o manual de Campinas, que é muito bom também. Ok? Você queria falar alguma coisa, Gisele? Olha aí, gente, é outra paineira rosa, mas agora numa situação ideal. Na praça, a copa já passou a fiação primária, está se desenvolvendo sem nenhuma interferência, sem nenhum tipo de poda. Possivelmente as raízes estão saudáveis, porque tem uma área permeável muito grande. Aí está uma situação ideal de como você pode utilizar essa espécie. Isso aí é um pau-brasil, uma calçada também com mais de 1,90 de largura, casa com recuo, também uma espécie que historicamente é a que nós mais conhecemos, né? Foi muito utilizada, tem muita história ao redor dessa espécie e também é muito empregada com sucesso na arborização urbana. Aí, na Avenida Santana, uma condição quase boa, né? É um conjunto de copaíba com ipê roxo de 7 folhas. A árvore mais próxima aqui
mais perto, né, do poste, é um ipê roxo 7 folhas, tem praticamente a mesma altura da copaíba, que está um pouco mais desenvolvida. 2 espécies de grande porte, devem estar espaçadas entre si aproximadamente 8 metros. A recomendação entre cada árvore de grande porte é um pouco mais, são 12, mas nesse caso elas têm espaço suficiente para desenvolver. Eu não sei como é que foi feito essa manutenção de árvore, de repente a Gisele saiba da história, mas o terreno estava acima do nível da rua, né? Elas foram preservadas. Só que elas ficaram um pouco mais aéreas. Deixaram o torrão delas lá praticamente. Mas também é uma situação que elas estão se desenvolvendo bem e não há necessidade aparente de intervenção. Podar ou suprimir? Ah, tá. Aparentemente não tem nenhum risco, a não ser que você faça um estudo mais minucioso, né? Olha aqui, outra espécie de grande porte grudado na edificação. Não pode, vai dar problema, né? Aqui é um ipê rosa. Esse ipê rosa não é uma espécie nativa, ele é chamado de ipê de El Salvador. É uma espécie de médio a grande porte, em uma situação muito boa, calçada larga, bem permeável, aí ela vai se desenvolver muito bem. E olha a figueira benjamina quando você não intervém nos seus ramos, como ela fica bonita. Isso é uma figueira saudável. É uma figueira que pode se desenvolver, está em praça. Não precisa ser podada. Olha o valor ornamental dela. O que não pode ser colocar um monstro desse numa calçada. Aí é o outro jequitibá rosa que nós temos na praça, naquela mesma situação que já foi comentada. Muito bem desenvolvido, um canteiro bem largo. Aparentemente é uma árvore bem saudável. Gente, vocês estão com alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta para fazer para a gente concluir aqui a apresentação? Obrigado, gente. Bem, eu quero agradecer também a presença da nossa anfitriã, a presidente Roberta Bassotti, que está sempre conosco aqui, fazendo uma parceria muito boa. Quero agradecer também a Poati, a frequência aqui ao Conselho e ao trabalho que ela tem feito junto às cuidadoras, que tem uma importância muito grande aqui. Muito obrigado pela presença. E agora, eu vou pedir ao professor, é uma matéria de muito interesse, viu? Para vocês, para nós todos. Eu vou pedir ao professor Zé Augusto Martins Cardoso que faça a apresentação de um programa chinês que se chama Lian Kun. Esse é um sistema criado na China e aperfeiçoado por um professor médico, e o professor Zé Augusto vai nos dar maiores informações. Ele está inscrito, ele é um capacitor lá no Instituto de Liangong, e está fazendo uma conclusão agora em curso. Ele nos dá aula em Atibaia, em 5 centros comunitários: Itapetinga, Vitória Régia, Amada, Jardim dos Pinheiros, Maristela e Jardim do Lago também, que deu muito tempo. Então eu vou pedir a ele então que faça essa apresentação, que faça um trailerzinho para nós do que é. Eu sou um praticante do Lian Kun e me arrependo muito de não ter começado antes.
ele tem tudo que há de bom para isso. Ele tira dores do corpo, ele equilibra, é realmente muito bom. Professor, faça favor.
fez essa parte, que é a primeira, são 54 movimentos. E agora, experimente fazer 1 hora desse e dos outros, você sai de lá suando, em bicas. E nenhum impacto. Realmente devia ser obrigatório esse tratamento. Eu quero dar um testemunho que eu tive. Eu tenho, nesse dedo aqui, eu tenho uma artrose. E eu fui ao médico para operar. Nós íamos operar isso aqui. Ele falou, você vai ter um inconveniente que vai perder o movimento. Depois que eu comecei a fazer, eu faço tudo aqui. A dor desapareceu. Olha o que eu faço. Eu tinha uma artrose, é o único dedo que eu tenho, eu tinha isso. Realmente é um negócio que dá para fazer. A idade dele, ele tem 68, a idade dele é 52 anos, filho, biológica dele, imagine você. Quantas vezes você dá aula hoje por dia?
Muito bem. Nós vamos ficar batendo papo aqui, quem quiser e quem puder, mas eu só queria encerrar, dar uma salva de palmas. Não vai embora, não. Eu só queria encerrar dizendo que amanhã, no ginásio Atibaia, vai ter o vôlei masculino e feminino lá. 50, 60 e acima de 70 anos. Estão todos convidados amanhã para lá. E não esqueçam que dia 8... Onde fica o ginásio Atibaia? É? Aonde fica o ginásio Atibaia? É no Levantão. Não. É no D5. No D5, sabe? Na Avenida Atibaia. E não esqueçam, dia 8/11, nós temos reunião do MIS e Mister Atibaia, no CCTI, às 14 horas, dia 8/11, ok? E não esqueçam do bingo, não esqueçam das prendas do Canela, não esqueçam de vender as cartelas.